Graça, paz e esperança da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus, para você, para a sua casa. Que bom que nós podemos mais uma vez estar juntos aqui, dando continuidade à nossa série de reflexões em Atos dos Apóstolos. E o nosso texto de hoje é Atos 4, 32 até 5:11. Atos 4, 32 a 5:11, e nós estamos espalhando esperança. Esse é o nosso tema, essa é a nossa chave de leitura do livro de Atos, e é por isso que a gente então deseja fazer essa aproximação do texto da melhor forma possível. No contexto, Lucas apresenta aqui o primeiro retrato da igreja cheia do Espírito Santo. Nós nos recordamos quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e logo em seguida Lucas apresenta-nos esse primeiro retrato. Como é essa igreja? Se a gente pudesse escolher uma palavra, talvez a palavra seria simpática. Essa era uma igreja muito simpática. O texto mesmo diz: caíram na simpatia de todo o povo. Lucas nos apresenta isso no capítulo 2, do verso 42 até o verso 47. Aí na sequência, se você quiser ir olhando aí na sua Bíblia, Pedro e João curam o aleijado na porta formosa do templo de Jerusalém. Uma cura extraordinária. Eles estão, na prática, dando continuidade àquilo que Jesus começou. Então eles chegam ali, um aleijado, colocam esse aleijado de pé no poder do Espírito Santo que está sobre eles, dando continuidade ao que Jesus começou a fazer. E explicando ao povo o que aconteceu. Preste atenção nisso, porque é muito importante. Eles aproveitam a oportunidade para proclamar o Evangelho. Tem uma cura, está todo mundo pedindo explicação, como é que isso aconteceu? O que é isso? Uma oportunidade para proclamar o Evangelho. Fazem isso do capítulo 3, 1 até o 26. Em seguida, mais uma vez, Pedro e João são presos. Eles proclamam o Evangelho e estão sofrendo perseguição. São presos e interrogados pelas autoridades do templo. Quando eles estão diante dessas autoridades, o que eles fazem? Explicando-lhes o que aconteceu, aproveitam a oportunidade para proclamar o Evangelho. Tem uma chance de falar, tem uma oportunidade aqui, vou compartilhar o Evangelho, vou dizer para essas pessoas o que aconteceu, a vida de Jesus, sua morte, sua ressurreição. Aproveitaram bem essa oportunidade. Onde é que isso está? 4, de 1 a 22. E por fim, quando Pedro e João são soltos, eles vão até os irmãos, contam-lhes tudo o que aconteceu e oram juntos. Esse detalhe da oração é muito importante, porque às vezes a gente está lendo Atos, e a gente está lendo de maneira corrida, e a gente vai passando assim pelos textos e não percebe o quanto essa igreja nascente ora. Essa é uma igreja que ora para tudo. Essa é uma igreja que ora em todas as circunstâncias. E aqui nós temos um exemplo disso. Eles são colocados em liberdade, encontram com os irmãos e oram juntos. Agora é curioso, porque o Lucas fala para a gente que o lugar onde estão treme. Todos são cheios do Espírito Santo e, como consequência disso, anunciam corajosamente a palavra de Deus. Capítulo 4,
do verso 23 até o verso 31. Apesar das adversidades, cada oportunidade que eles têm, eles pregam o Evangelho. Eles espalham a esperança que só Jesus pode trazer no contexto onde eles estão. E aqui, Lucas insere o seu segundo retrato de uma igreja cheia do Espírito Santo. O primeiro retrato está lá em Atos 2, 42 a 47. E agora, no nosso texto de hoje, o segundo retrato de uma igreja cheia do Espírito. Eu convido você a fazer a leitura comigo. Vou ler na NVI, Atos 4, 32 a 5, 11. É isso que estava no nosso contexto aqui. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam conforme a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, a sua esposa, também vendeu uma propriedade. Com o conhecimento da mulher, ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você mentiu, não mentiu aos homens, mas a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Que Deus abençoe mais uma vez a sua palavra nessa manhã. Quando eu vejo que o semblante de vocês está bem tenso assim, texto difícil, não é? Esse texto, sem dúvida, é um dos mais difíceis do Novo Testamento. Eu gostaria de propor que Deus deseja que a Redê seja cada vez mais graciosa. Se naquele primeiro retrato a gente tinha uma igreja simpática,
aqui nesse segundo retrato, nós temos uma igreja graciosa. Por isso, Deus deseja que a Redê seja uma igreja cada vez mais graciosa. E no texto de hoje, há 3 marcas de uma igreja assim. Uma igreja cheia da graça de Deus. A primeira marca de uma igreja graciosa é a unidade. Unidade. É isso que nós encontramos aqui no capítulo 4, do verso 32 ao verso 33. Lucas inicia a apresentação do seu segundo retrato de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando a unidade. Ele diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Capítulo 4, verso 32, a primeira parte. Ou seja, os que confiam em Jesus, morto e ressurreto, são pessoas absolutamente diferentes umas das outras. O texto diz que são uma multidão. Numa multidão as pessoas são absolutamente diferentes, mas se esforçam para conservar a unidade do Espírito Santo, tendo uma só mente e um só coração, buscando concordar profundamente sobre o que é essencial. E o que é essencial? O essencial é Cristo. O essencial é Cristo. Aquele que morreu e que ressuscitou. Esse é o essencial. É em torno de Cristo que essa comunidade busca, se esforça para conservar a unidade do Espírito Santo. Considerando que a sociedade judaica do primeiro século era muito plural, dividida em diversos grupos, essa unidade deve ter sido muito difícil para aqueles irmãos. Muito. Se a gente pegar só aquilo que a gente já conhece, quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente fala assim: olha, tem o grupo dos fariseus, tem o grupo dos saduceus, tem o grupo dos zelotas, tem o grupo dos herodianos. A gente acha que é fácil você conservar a unidade do Espírito num grupo tão plural, tão diverso assim? Não é. Mas essa igreja, cheia do Espírito Santo, está experimentando, está desfrutando dessa graça de Deus chamada unidade. Biblicamente, a unidade é produto da ação do Espírito Santo, como vemos em 4:31, e em outros textos da Bíblia, como o texto que o Kleber começou lendo para a gente hoje. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 3, diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, onde a unidade está presente, os relacionamentos são marcados por paz. Simples assim. Então, a unidade é produto da ação do Espírito Santo. Segura aí agora na cadeira. Ao passo que a divisão é produto da ação de Satanás, do diabo, como vemos no capítulo 5, no versículo 3. E aqui, irmãos e irmãs, está a base para o nosso discernimento espiritual e para a nossa batalha espiritual, porque tem batalha espiritual. Se a gente está observando que alguma coisa está colaborando para a unidade, o discernimento isso é do Espírito, hein? Mas se a gente começa a perceber que tem algumas outras coisas que estão colaborando para a divisão,
a gente já pode ligar na hora. É o capeta que está por trás desse negócio. Já pensaram? Isso vale para a igreja, é óbvio, mas isso vale para tudo. Isso vale para a sua relação com a sua mulher, com seus filhos, na sua sessão lá onde você trabalha. Isso vale para a nossa vida, de modo geral. Tem uma aplicação ampla. Pergunta: como a unidade do Espírito Santo pode ser observada aqui nesta igreja de Jerusalém, que a gente está olhando para ela hoje, contemplando esse retrato hoje? Resposta: olha o que o texto diz: na partilha dos bens e na partilha do testemunho. Uma dupla partilha que evidencia concretamente que essa igreja estava experimentando, desfrutando essa unidade do Espírito. Eles partilham os bens, eles partilham o testemunho. Na Bíblia, a Mensagem, que é uma tradução do Eugene Peterson, esse texto está assim, olha que bonito que ficou. Ninguém dizia, isso é meu e de ninguém mais. Eles compartilhavam tudo. Os apóstolos davam um testemunho poderoso da ressurreição do Senhor Jesus. Bonito, não é? Que igreja inspiradora, que comunidade fantástica. Ninguém fica apegado às suas coisas, ninguém considerava ser sua, exclusivamente, qualquer coisa. E todo mundo está o tempo inteiro aproveitando uma oportunidadezinha para pregar o Evangelho. O texto diz que os apóstolos dão um testemunho poderoso de como Jesus ressuscitou de entre os mortos e agora é Senhor de tudo e de todos. Logo, Lucas afirma o seguinte: e grandiosa graça estava sobre todos eles. Capítulo 4, versículo 33. Que lindo, que lindo. Grandiosa graça de Deus sobre aquela comunidade que está vivendo, que está experimentando unidade. Esta é uma igreja graciosa, uma igreja cheia da grandiosa graça de Deus, vivida e experimentada de maneira concreta nos relacionamentos que os irmãos têm uns com os outros. Legal, não é? Bom, mas e o que isso tem a ver com a gente? Tá bom, a gente tem que fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, né? Ah, bacana. Quando a gente olha para a nossa situação hoje, para a nossa cultura ao redor, a gente começa a ficar um pouquinho preocupado, porque nós estamos vivendo em um país que está absolutamente cindido, dividido, não é assim? E aquilo que acontece no país reflete, reverbera nas igrejas, nas comunidades. E se a gente não prestar muita atenção, se a gente não ligar o modo discernimento, a gente vai perceber que isso pode chegar até nós e pode nos afetar. Problema sério. Em um Brasil calcificado afetivamente, essa é a palavra que os especialistas estão usando, calcificado afetivamente, é mais do que polarizado, Como igreja, nós precisamos nos esforçar pela unidade. Posso ouvir um amém assim? Mas isso tem que ser forte. Amém. Amém. Isso. É que você colocou essa palavra assim, política, já começa, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? O povo já começa a ficar meio... É o reflexo do nosso tempo. Só que a gente tem que tratar disso. Não é? A gente tem que falar dessas coisas,
Porque senão a gente vai começar a ver os efeitos danosos da divisão no meio da comunidade, que é um problema sério. E aí eu me fiz uma pergunta, em relação a isso tudo, obviamente, né? A pergunta é, em um ano de eleição, como este que nós estamos vivendo, o que precisamos deixar claro para conservar a unidade? Não é? Se isso pode nos dividir, o que a gente precisa deixar claro para conservar a unidade? Primeiro, a Rede, olha, presta atenção, a Rede não tem posição político-partidária. Está claro isso? A Rede não tem posição político-partidária. Nós sempre preservamos esse púlpito aqui. E esse púlpito vai continuar sendo preservado. Não temos nenhuma posição político-partidária. Vocês ouviram bem? Vocês podem ajudar a gente a espalhar isso por aí, porque a gente é muito caluniado nessa cidade aqui. Eu estou cansado disso, já toda hora chega um assim, com as perguntas meio atravessadas. Avisa para a gente, quando alguém chegar, fala assim, não, Rede não tem. Isso significa que a Rede não tenha nenhuma posição? É óbvio que nós temos posição. Nós nos posicionamos ao lado de todo e qualquer valor do reino de Deus. Tá? Então a gente olha para tudo e a gente põe a lente do reino de Deus. Isso é valor do reino de Deus? Estou lá. Isso não é valor do reino de Deus? Não estou. Estou fora. Ah, mas não interessa de que lado esteja. Tá bom? Primeiro ponto importantíssimo é esse. Segundo ponto, esse pega também. Cada pessoa da igreja é livre para votar em quem quiser, considerando os valores do reino de Deus e seguindo a sua própria consciência. Amém? Cada pessoa é livre para votar em quem quiser, você é livre. Um princípio batista muito caro é o princípio da liberdade de consciência. Você vai ter aí uma série de opções. E no dia de votar, você vai ter que apertar alguma coisa lá, na urna. Vote livremente, considerando sempre os valores do reino de Deus para optar. Certo? Simples assim. Agora, cada opção de cada pessoa precisa ser respeitada. Você precisa concordar com a opção do seu irmão? Não. Não. Mas você precisa respeitar a opção do seu irmão? Sim. Isso é o jogo da democracia, gente. Nós vivemos num país democrático. Eu não preciso concordar de maneira nenhuma com o voto de todo mundo. Nem todo mundo precisa concordar. Cada pessoa é livre para votar, inclui os pastores da igreja? Óbvio. Nós somos livres para votar em quem que a gente quiser. Óbvio. O nosso voto precisa ser respeitado? Claro, também precisa. Tá bom? Ai. Qual que são 5? Estou na segunda. 3. Nos encontros comunitários, o que são encontros comunitários? Cultos, pequenos grupos, ceias, entre outros. Recomendamos que as manifestações das preferências político-partidárias sejam evitadas. Não é fácil. Eu estou no ambiente da igreja, seja ele qual for, eu vou ficar caladinho. Ninguém precisa saber das minhas preferências, das suas, de ninguém. Porque a gente sabe que a gente está vivendo num tempo em que isso é muito tenso. Queria tirar uma foto daqui de cima para vocês verem o rosto de vocês. É tenso, você está falando disso, aí você fica, ai meu Deus, como é que vai ser interpretado? É muito tenso. Então, nos espaços comunitários, por gentileza, guarde para você,
as suas preferências político-partidárias. E isso vale também para grupo de WhatsApp da igreja. Não é? Pô, vocês acham que a vida também não acontece nos grupos de WhatsApp? Acontece, tem gente que se ofende por grupo de WhatsApp, tem gente que ofende por grupo de WhatsApp. Então isso vale também para os grupos de WhatsApp. 4. Nos encontros pessoais. O que é isso, encontro pessoal? É quando você chama alguém para ir jantar na sua casa, ou quando você vai jantar na casa de alguém, tomar um café com alguém em algum lugar. Nos encontros pessoais, caso surja o assunto política, sugerimos diálogos inteligentes e absolutamente respeitosos. Vão surgir essas oportunidades de conversa? Claro que vão. Como é que a gente conversa? De maneira inteligente, respeitosa, sem agressividade. Eu acho que dá. Sim, o Espírito Santo vai trabalhar em nós. Dá para a gente ter essas conversas. E por último, 5º, a Escola de Cristo está oferecendo um curso para quem deseja aprofundar a sua reflexão sobre política, cidadania e fé cristã. Este é um bom espaço para boas conversas. E se você está com alguma dúvida, não tem problema. O Estevão está aqui, ele vai resolver todos esses seus problemas. Marque lá na agende, eu quero fazer esse curso, tá? Eu vou estar lá com o Estevão, vai ser maravilhoso. Então o Estevão, ele vai promover uma reflexão maravilhosa. Ele já fez isso, ele tem muita competência para fazer isso, e a gente tem então esse espaço. Então, se alguém perguntar assim, lá na igreja vocês conversam sobre isso? A gente conversa sobre isso, mas não é político partidário. Não é? Tem espaço no meio da comunidade para quem quiser. Matricule-se na Escola de Cristo. Amém? Amém. Agora pode relaxar, porque eu não vou falar mais disso, até o final. Tá? Acabou, era só isso. Por quê? Não, mas olha só, por que é importante falar? Porque a gente está num ano dificílimo, para frente, vai ter muito embate, nós temos que estar preparados, irmãos e irmãs, discernimento espiritual ligado. O diabo quer rachar a gente, o diabo quer dividir a gente, ele quer separar amigos, pessoas próximas, ele quer fazer isso. Se a gente não ficar atento, ele vai fazer isso. Mas se a gente tiver com o discernimento ligado, modo discernimento, unidade, a gente vai atravessar, vai chegar em 2027 bem mais fortalecidos, vai ser ótimo. A gente devia ter falado isso em outros momentos também. A gente não acreditou muito no efeito que as ideologias podiam gerar, de divisão entre nós. Falhamos, erramos, mas agora está dito, e a gente pode voltar e falar mais sobre isso. É principalmente na partilha dos bens e do testemunho que as nossas diferenças são relativizadas. Acontecia isso nessa igreja aqui. Eu gostaria de enfatizar essa última partilha, a do testemunho. Até aqui, um dos nossos grandes aprendizados em Atos dos Apóstolos é a necessidade de sermos intencionais no nosso testemunho de Jesus. Ou dito com outras palavras, de aproveitar cada oportunidade que a gente tiver para testemunhar de Jesus. Nós estávamos agora há pouco no café com líderes, com os líderes dos pequenos grupos. E a primeira pessoa que falou foi a Bárbara. A Bárbara está aqui ou está lá embaixo com as crianças? Acho que ela deve estar lá embaixo, né? Está lá, Yudes. A Bárbara deu um testemunho tão bonito do pequeno grupo dela. O pequeno grupo começou a chegar um monte de gente que não era crente lá no pequeno grupo. Ateus, agnósticos, espíritas,
Um monte de gente. E eles começaram a chegar. O grupo estava com quase 20 pessoas. E quase toda reunião tem gente falando assim: olha, ore por mim, eu quero ter essa fé. Eu estou compreendendo. Eu quero crer. Orem por nós. E eles não faltam às reuniões. O mais legal é isso. E aí, nessa parte dos testemunhos, o nosso coração já começou aquecido. Por quê? Porque é disso que a gente está falando. Como é que nos nossos pequenos grupos a gente pode ser intencional no testemunho de Jesus? Convidar outras pessoas para chegar. Anunciar Jesus com palavras, com ações, como nós temos aprendido aqui em Atos. Para tal, nós precisamos discernir e aproveitar cada oportunidade de proclamar o Evangelho. Cada oportunidade de espalhar esperança onde estivermos. E que Deus nos ajude em tudo isso. Amém? A segunda marca de uma igreja graciosa é a generosidade. É isso que nós encontramos aí no capítulo 4, do verso 34 até o verso 37. 4, 34 a 37. Ainda apresentando o seu segundo retrato da igreja, cheia do Espírito Santo, Lucas destaca aqui a generosidade. Ouçam o que ele diz: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam conforme a necessidade de cada um. Capítulo 4, verso 34. Observemos a realidade dessa comunidade. A realidade é: não havia necessitados entre eles. Que coisa linda! Que coisa linda! Essa é uma igreja que pode ser considerada como uma belíssima vitrine do que será o reino de Deus em sua plenitude. Quando o reino for pleno, não vai haver ninguém necessitado. Essa realidade já era experimentada no meio dessa comunidade aqui. Pessoas que tinham necessidades tornavam essas necessidades conhecidas. E a igreja se mobilizava, se articulava para suprir essas necessidades. Observemos também o método. Olha o método. Quem tem bens, no plural, observem, terras, plural, e casas, plural. Mais de uma terra e mais de uma casa. Vende uma parte, traz o valor apurado e o coloca aos pés dos apóstolos. Esse é o método que eles faziam. Aquela liderança que melhor conhecia as necessidades e que, por isso, melhor poderia supri-las. Por que eles traziam aos pés dos apóstolos? Porque as notícias das necessidades chegavam primeiro para eles. Eles sabiam: tem uma necessidade ali, tem uma ali. Eu fiquei sabendo que fulano de tal está precisando lá. Então, eles faziam essa gestão. Essa igreja experimenta na prática a conversão da ganância e da acumulação à generosidade e à doação. E observemos ainda o princípio. Olha o princípio do texto. Pessoas, segundo as suas posses, doam a pessoas que recebem segundo as suas necessidades. Esse princípio está aqui e ele perpassa todo o livro de Atos. Pessoas, segundo as suas posses, doam a pessoas que recebem segundo as suas necessidades. Essa igreja experimenta aquilo que o apóstolo Paulo chama de igualdade. Mas para Paulo, igualdade não é todo mundo ter igual. Não é isso para ele. E como é que a gente sabe? Está aí, 2 Coríntios 8,
13 a 15 diz assim: não se trata de que outros sejam aliviados enquanto vocês são afligidos, mas que haja igualdade. Agora ele vai explicar. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem havia recolhido muito, não teve demais, e ao que havia recolhido pouco, nada faltou. O que o apóstolo Paulo está chamando de igualdade? Uma comunidade onde não há falta. Porque as faltas são supridas por aqueles que têm de sobra. Quem tem mais, doa para aqueles que não têm o suficiente, terem o suficiente. Então Paulo chama isso de igualdade. Um exemplo concreto dessa generosidade dessa igreja aqui é José. Só que quase ninguém o conhece dessa maneira. Ele era um levita natural de Chipre. E talvez você já esteja cantando aí na sua mente. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Não é assim? Já canta, assim, já, na hora a gente já canta. Porém, antes de mencionar o que este homem faz, é necessário observar o apelido que ele tem. O apelido é Barnabé, que significa encorajador ou consolador. Sabe o que parece? Parece que o que ele faz na igreja passa a integrar a sua identidade. Ele era uma pessoa que naturalmente encorajava, consolava as pessoas. E por fazer tanto isso, esse aí é o Barnabé. Esse aí é o encorajador. Esse é o consolador. Já pensou a gente receber um apelido bonito desse? Não Barnabé, porque o nome soa meio estranho. Mas um nome, sim, que tem a ver com aquilo que a gente faz, assim. Não é legal? Esse era o Barnabé. O Lucas afirma que Barnabé voluntariamente vende um campo que possui, traz o dinheiro e o coloca aos pés dos apóstolos. Notem, ele segue o método daquela igreja. Não era assim? Ele tinha falado: olha, os irmãos que têm muitas casas, muitas terras, vendem, trazem aqui aos pés dos apóstolos que distribuem. O Barnabé era um desses, que tinha mais, e que falou: eu quero vender. Vendeu e pegou o dinheiro todo e trouxe, colocou aos pés dos apóstolos. Assim, Barnabé é um exemplo concreto da generosidade dessa igreja graciosa. Ele é uma pessoa que encarna essa generosidade. Eu queria saber como é que é essa generosidade na prática. É o Barnabé, olha para ele. Tinha mais, vendeu, trouxe, para que os apóstolos distribuíssem. Em uma sociedade como a nossa, que é doente de ganância, ganância é uma doença, além de ser pecado. Tá? Quando Jesus está chegando diante daquela multidão e fala assim: olha, cuidado com a ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Esse cuidado aqui, esse termo, era um termo utilizado no ambiente médico. Fique esperto, porque você pode ser contaminado por essa doença. Que doença? Ganância. Tá? Ganância é uma doença espiritual, é um pecado. E em uma sociedade doente de ganância, sejamos generosos, como aqueles irmãos e como Barnabé. Para que isso aconteça, o que é necessário? Nós precisamos
substituir a acumulação pela doação. Precisamos descobrir que há mais alegria em dar do que em receber, como ensina Jesus e como Paulo vai nos informar isso em Atos, capítulo 20, versículo 25. Há mais alegria em dar do que em receber. E nós possamos descobrir todos essa alegria. Perguntar assim, todo mundo aqui quer ser alegre? Óbvio, todo mundo quer ser alegre. Se não estiver doente, vai querer ser alegre, né? Olha um modo de se alegrar: descobrir que a doação é parte da minha vida. Pessoas generosas, pessoas que doam, são pessoas alegres, experimentam essa alegria que está aqui no texto. A gente já viu isso em Lucas, né? Lembra no ano passado? E agora continua em Atos. Ainda sobre Barnabé, 2 perguntas para a sua reflexão. Qual apelido você acha que ganharia daqueles que realmente te conhecem? Pessoa assim que é bem perto assim de você. Que apelido que você acha que você ganharia dessa pessoa? Fiquei pensando nisso. O Barnabé a gente já viu. Encorajador, consolador. Que apelido você ganharia? Segunda, na vida de quem você pode ser um Barnabé, um encorajador, um consolador hoje? Sabe por que isso é importante? Porque nós estamos nesse mundo para servir. É um problema pensar que a gente está nesse mundo aqui para ser servido e para ver todas as coisas acontecendo ao nosso redor, tudo gravitando ao nosso redor. Isso é muito pequeno. Isso empobrece a gente. Mas se a gente se vê no mundo como um Barnabé, cada oportunidade que a gente tiver, a gente vai encorajar, consolar as pessoas com as nossas ações. Então, que nós possamos ser Barnabés. Ou outro apelido, se for legal. Que talvez você tenha um apelido legal, pode manter, né? Mas o Barnabé é um joia. Por fim, terceira e última marca de uma igreja graciosa é a verdade. Verdade. É isso que nós encontramos aí no capítulo 5, de 1 a 11. Aqui nós chegamos em um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. Um texto que nos deixa absolutamente perplexos. Não sei você, lendo, eu fico perplexo. Na hora que eu vi lá na escala que seria eu com esse texto aqui, eu falei, meu Deus, logo esse, né? Ananias e Safira, diz o texto, fazem o mesmo que Barnabé fez. Todavia, na doação, eles retêm parte do valor da venda. Eles fazem tudo igualzinho. E eles retêm parte do valor da venda. Eu não quero emitir nenhum tipo de juízo em relação à motivação deles. Porque tem muitos comentários que fazem isso, né? Eles viram lá que o Barnabé ficou bem diante da comunidade, queriam também ficar bem. Acho que nem cabe. Por alguma razão desconhecida, essa retenção é caracterizada como uma mentira e uma tentação. 2 palavras que Lucas usa aqui: mentira e tentação. Tanto ao Espírito Santo quanto à igreja. E é interessante observar que por trás de tudo isso está Satanás, aquele que divide. Assim sendo, primeiro Ananias e depois Safira caem
subitamente mortos e são sepultados pelos jovens daquela igreja. Detalhe, embora em algo ruim, os jovens estão servindo aqui nessa comunidade, não é? Imagina fazer sepultamento, mas eles estão servindo. Agora pergunto, por que isso aconteceu? Não tenho a menor ideia. Por que os dois fazem isso e recebem a morte? Sei lá. Um dia talvez a gente vai ficar sabendo disso. Eu não tenho a menor ideia. Então, se você achou que eu ia te dar a resposta, desiste. Eu não tenho. Não tenho essa resposta. Isso aqui está fora da minha alçada. Eu não sei não. Sei por que não. Lucas nos ensina que a igreja de Jesus, cheia do Espírito Santo, não é um ambiente para a hipocrisia. Isso parece claro no texto. Para aparentar ser o que não se é. A igreja não é esse ambiente. Se a igreja não é o ambiente da hipocrisia, a igreja precisa ser o ambiente da verdade. Pessoas de verdade se reúnem. É isso. Se a hipocrisia corrói os relacionamentos e conduz à morte, a verdade fortalece os relacionamentos e conduz à vida. É isso que eu observo aqui nesse texto. Agora ouçam o último verso do nosso texto na Bíblia, a mensagem, novamente. Nesse tempo, a igreja inteira e todos os que tomaram conhecimento do fato sentiram um respeito profundo por Deus. Eles perceberam que com Deus não se pode brincar, especialmente no que diz respeito à hipocrisia. Deus espera que sejamos diante dele verdadeiros e que na comunidade haja pessoas que são verdadeiras. Em uma sociedade como a nossa, de aparências e de performances, sejamos uma igreja de pessoas de verdade. Amém? Pessoas de verdade. Para que isso aconteça, nós precisamos construir juntos um ambiente seguro, onde as pessoas possam ser quem elas são, com luzes e com sombras, com virtudes e com vícios. Porque todos nós somos assim, ou não? Todos nós temos luzes e temos sombras. Todos nós temos virtudes e temos vícios. Mas nós estamos aqui nesse lugar chamado igreja. Nós somos esse negócio. Então a gente precisa ser igreja num ambiente seguro. Ser pessoas de verdade. Pessoas que não precisam lançar mão da hipocrisia para ser aceitas. E por que a gente é hipócrita? Porque a gente quer ser aceito. O hipócrita é aquele que coloca uma máscara para desempenhar um determinado papel. Ele não é aquilo ali, mas ele parece ser aquilo ali. Isso é o hipócrita. O que a gente faz? Tira a máscara. Tira a máscara. Mas tirar a máscara é difícil, gente. Às vezes, quando a gente tira a máscara, especialmente num ambiente religioso, a gente não vai ser tão acolhido quanto deveríamos ser. Por isso a gente tem receio. Mas é isso que o texto está falando. Nessa igreja, a gente precisa ser pessoas de verdade. Pessoas que desejam ser transformadas pela graça de Deus todos os dias.
E isso também é fundamental. Porque não é assim, eu sou desse jeito. Irmão? Beleza. Eu quero continuar assim. E você já agora está lembrando da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Gabriela, isso aí não. O Evangelho não é Gabriela. A igreja é esse ambiente onde a gente pode ser quem a gente é, de verdade e sem medo, mas a gente está todo dia sendo transformado. Não é mostrar quem a gente é para a gente continuar do mesmo jeito. Não é isso. Isso não é igreja. Jesus não morreu, não entregou a vida preciosa dele por nós, para perdoar os nossos pecados, para que a gente possa continuar alegremente fazendo tudo que a gente fazia. Isso é graça barata. Não é o que o Evangelho está propondo para a gente. Então, na comunidade da verdade, a gente é quem a gente é, e a gente é acolhido sendo quem a gente é, mas a gente quer todo dia ser diferente. A gente quer todo dia ser transformado. A gente quer todo dia experimentar algo novo. Isso é o Evangelho. Por isso que Jesus morreu e ressuscitou, para perdoar os nossos pecados, mas para dar uma nova vida para a gente. Mas aqui, a gente precisa ser a comunidade da verdade. E por fim, esse final, estava querendo chegar nele. É bom saber que na nossa igreja, a juventude, os adolescentes e os jovens também servem. E servem muito. Vou dar alguns exemplos para vocês. Nós temos adolescentes e jovens que servem na liderança dos pequenos grupos. Não é legal isso? Vai guardando, é muita coisa. Nós temos adolescentes e jovens que servem lá no Redê Crianças. Quem é pai e mãe de criança sabe que todo dia que chega lá tem uns 2 ou 3 que estão escalados para aquele dia. Então os adolescentes e os jovens estão servindo lá no Redê Crianças. Servem no acolhimento. Você já chegou aqui e vez por outra você encontra adolescente e jovem lá na porta, no acolhimento, te dando um abraço, te desejando as boas-vindas aqui no ambiente da nossa comunidade. Nós temos adolescentes que servem no som. Rodrigão da Massa, lembra o Rodrigão? Rodrigo está ali, está servindo, é uma beleza. Não é legal? Marcela, jovem. Marcela está ali, jovem. Que servem na projeção, que servem no louvor. Hoje a gente viu a Bia aqui na frente, mas tem outros que servem. Hoje foi a Bia, estou citando a Bia porque hoje foi ela. Servem produzindo um devocional diário. Letícia na banda, na bateria, sim, a Raquel, tem várias outras. Eu só citei a Bia porque hoje foi o dia que ela estava aqui. E a Letícia estava ali hoje? Letícia, estava aqui, desculpa. Letícia, tá bom, obrigado. E vocês sabiam que os adolescentes, eles produzem um devocional diário? Não é legal isso? Todo dia eles produzem um devocional e eles compartilham. Tem um grupo. Então, lá na igreja nascente, tinha a turma que ficava sepultando morto, né? Era um trabalho, mas era um trabalho bem ruim. Aqui na nossa igreja, nós damos muitas graças a Deus por cada adolescente, por cada jovem dessa igreja. São meninos e meninas que estão sendo ensinados a ser discípulos de Jesus e graças a Deus estão entendendo e estão fazendo um monte de coisa nesses lugares todos espalhados aqui pela nossa comunidade. Continuem orando por cada um deles. Continue lembrando dos nossos adolescentes, dos nossos jovens nas suas orações. E é bom fazer parte de uma igreja assim. Pai, muito obrigado por esse tempo juntos aqui como igreja.
Obrigado porque o Senhor recebe e acolhe o nosso culto. O Senhor recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Mas o Senhor também nos permite, nos possibilita a graça de ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a realidade dessa igreja de Jerusalém, tão distante de nós, no tempo e no espaço, pode ser também uma realidade experimentada por nós hoje aqui, experimentada pela Rede. Nós queremos reconhecer diante do Senhor as nossas fraquezas, as nossas debilidades, e queremos pedir a Ti que por misericórdia e por graça, Teu Espírito Santo possa soprar sobre nós, possa encher a nossa igreja, e que nós possamos vivenciar, experimentar, de maneira muito concreta, essas marcas que observamos nesse texto hoje. Ajuda-nos a nos esforçar todos os dias para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Ajuda a gente a colocar, Senhor, os nossos olhos em Jesus e reconhecer que Ele que nos une é muito maior do que qualquer outra coisa que possa nos dividir. Preserva-nos, Pai, ao longo de todo esse ano, ao longo de toda a nossa história como igreja. Nós queremos Te pedir que o Senhor também sopre sobre nós com generosidade. Que nós sejamos como esses irmãos e essas irmãs, como Barnabé, pessoas generosas. Liberta-nos, Pai, nós Te pedimos da ganância. Livra-nos desse mal, desse pecado que escraviza, e ajuda a gente a ser cada vez mais generosos. E forma em nós, no nosso meio, essa comunidade onde a verdade possa ser vivida, experimentada. Ajuda a gente a tirar as nossas máscaras. Ajuda-nos a ter um coração cada vez mais acolhedor. Que nós possamos, como igreja, substituir o juízo pela misericórdia. E que nós possamos ser misericordiosos com os outros, assim como o Senhor tem sido misericordioso conosco. Porque à medida que a gente se enxerga, não tem outro olhar para fora que não seja o olhar da misericórdia. Porque foi assim conosco e é assim conosco todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos a crescer também à imagem e semelhança de Jesus. É isso que a gente quer. Que no poder da ressurreição nós possamos experimentar nova vida todos os dias. Viver de modo diferente. Esse é o nosso desejo e é por isso que nós oramos. Leva-nos, Senhor, em paz para as nossas casas e dá-nos uma semana cheia da Tua graça. Uma semana onde a gente possa sinalizar o Teu reino de forma efetiva, onde a gente estiver. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém e amém.